Se você acha que você precisa ser um economista para investir fora do Brasil, você vai ver como eu analiso um dos maiores fundos imobiliários do mundo em poucos minutos. E você sabe qual que é o melhor de tudo? No fim desse vídeo, você vai aprender a fazer o mesmo. Você já ouviu falar de REIT? Parece complicado, né? Mas e se eu te dissesse que dá pra gente analisar um fundo imobiliário internacional investindo em euro de forma simples e prática, mesmo que você esteja começando agora? Hoje eu vou te mostrar como eu analiso um REIT global, o Equinix, e ele tá por trás de uma das coisas que a gente mais utiliza hoje na modernidade, que é a internet. Eu vou abrir com vocês hoje a tela do meu computador. Eu vou mostrar tudo que eu olho na hora da análise, tudo que eu considero importante e como você pode replicar isso que eu tô fazendo aí da sua casa. Se você nunca ouviu falar de AFFO, de ROIC, de ocupação de imóvel, não se preocupa. Aqui os exemplos são reais, a forma de abordagem é simples e eu quero realmente te passar a mensagem para que você aprenda. Chega de deixar o dinheiro parado, chega de copiar o que as pessoas fazem. Já pensou se você pudesse aprender a analisar os fundamentos da empresa? Isso de uma forma muito simples, com os olhos certos, sem nem precisar de um analista profissional ali do seu lado. E é isso que eu quero te mostrar hoje. É uma parte da minha carteira, é um ativo que eu tenho, que eu compro. Então, pega papel e caneta ou só presta atenção mesmo, porque essa aula vai te mostrar sim que dá para você fazer o mesmo e replicar todo esse ensinamento, mesmo que você esteja começando agora. Vamos do começo? Antes de abrir a tela do meu computador, eu preciso te falar o que é uma análise fundamentalista. E por que uma análise fundamentalista é a base para qualquer investidor de longo prazo que esteja focando em ações. E não, gente, não precisa ser economista, não precisa entender de contabilidade. Você vai ver que faz muito mais sentido do que parece, até porque eu, de exatas, não tenho nada. Imagina só que você tá indo comprar uma empresa. Você não quer saber se essa empresa tá bonita. Você quer saber se a empresa tá vendendo bem, se a empresa tem dívidas, se ela tá crescendo, se ela tem clientes. Você quer saber o que tá por trás do funcionamento da empresa. Você não quer saber só se a vitrine tá bem estruturada. E é aí que a gente vai falar da primeira métrica, que é FFO, ou Fund from Operations. E o que isso significa na prática? Ela analisa os bastidores da empresa. O que está por trás do preço da ação? Ela é o que faz você responder: essa empresa deveria estar na minha carteira? A gente tem que ter bem definido aqui que preço é sempre diferente de valor. Na bolsa de valores, a gente paga o preço da ação, certo? Mas o que importa mesmo é o valor da empresa. Às vezes, a ação da Apple, por exemplo, pode cair, mas isso não significa que os valores da empresa, que tudo que colocou ela no patamar que colocou, esses valores foram perdidos. É só a ação, o preço que está mais barato, mas o valor continuou lá. Muitas vezes, a Apple também pode estar super valorizada. E o que isso significa? O preço da ação está muito alto, porque estão esperando que ela gere muito lucro, e aí você vê que esse preço está esticado demais, e aí o valor dela, o preço tende sempre a encontrar. Então, esteja muito abaixo ou muito acima, o preço sempre tende a voltar ao valor intrínseco da empresa. Valor é aquilo que está dentro da empresa. Se essa empresa vende bem, se ela tem nome, se ela tem cliente. Então, igual uma loja de roupas, às vezes aquela loja de roupas super boa vai estar em liquidação, mas às vezes o preço vai estar caro demais. E aí, cabe a você, investidor, descobrir se está barato ou se está caro ou se está o preço justo. Também tenho certeza que você já ouviu falar da estratégia Buy and Hold, que significa comprar e segurar. A ideia é comprar empresas boas no longo prazo e aí você mantém elas com você. Essa tese, ela é muito defendida e com razão. Só que Buy and Hold
não significa buy and forget, que seria a mesma coisa que comprar e esquecer. Por que que não é a mesma coisa? Porque eu mesma já trouxe aqui para vocês como é que constrói uma carteira de investimentos do zero. E eu te contei que a cada 2 anos, você vai ter que olhar a sua carteira, ver o que que subiu muito, o que que não subiu, para você voltar às proporções que você definiu para sua carteira de investimentos mesmo. Então, às vezes, você vai ter um setor lá que cresceu demais. E aí você não necessariamente precisa liquidar aquele setor. Significa que os seus próximos aportes podem ser naqueles que valorizaram menos, porque vai ter ali uma mudança em algum momento da economia e você vai precisar ter aquela carteira defensiva da forma que você pensou inicialmente. Isso significa que às vezes você vai ter que vender e às vezes você só vai ter que fazer uma alocação diferente mesmo. E tá tudo certo. Isso faz parte do seu perfil, da sua jornada como investidor. Então eu só achei que era muito importante trazer para vocês que buy and hold não significa buy and forget. Pensa comigo muito sério aqui. Quando você compra uma empresa, você não vai vender ela a cada queda de preço. Só que você também não pode simplesmente fechar os olhos e esperar daqui 10 anos ver o que está acontecendo. É exatamente por isso que eu trouxe esse assunto e eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, caso você queira conferir aquele outro vídeo com mais detalhes para entender certinho como construir sua carteira. Agora que você entendeu que a gente tem que estar sempre acompanhando os fundamentos da empresa, por que não passar para o próximo tópico? Como que eu vou saber se a empresa ainda faz sentido na minha carteira? E aqui a resposta ela é muito simples. Você vai saber olhando os resultados que as empresas disponibilizam para você que é investidor. E especialmente no caso dos REITs, eles são extremamente transparentes. A vantagem aqui é que REITs, que são os fundos imobiliários aqui no exterior, eles são muito mais fáceis de analisar do que uma ação propriamente dita. E é exatamente isso que a gente vai falar agora. Se você já tentou analisar uma ação por completo, você já sabe que é bem mais complicado. Você tem que entender sobre EBITDA, sobre lucro líquido, sobre fluxo de caixa, guidance e por aí vai. Mas quando a gente fala de REITs, na prática, eles são muito mais simples de entender, porque eles têm um modelo de negócio que é muito claro. REITs, ou fundos imobiliários, vão comprar ou construir imóveis, e esse é o modelo de negócio por essência. E aí, cada REIT pode ser focado em alguma coisa. Por exemplo, temos REITs de data centers, focado em data centers, REITs de shopping centers, REITs de supermercados. Assim como você encontra no Brasil, existem diferentes tipos de setores dentro de REITs, dentro dos fundos imobiliários. A receita sempre vai vir dos aluguéis. As despesas são extremamente previsíveis também. E o mais interessante de tudo aqui é que, por lei, os REITs precisam distribuir a maior parte dos lucros como dividendos para você que é investidor. Então, se você está investindo e você quer receber aluguel todos os meses, REITs é o lugar que você vai fazer isso de uma forma muito mais simplificada. Isso significa que a geração de caixa dentro dos REITs, ela precisa ser constante. Isso obriga a empresa a manter uma operação muito eficiente. Um detalhe que é extremamente importante que eu devo dizer para vocês é que REITs são sensíveis à taxa de juros. Então, quando a taxa de juros sobe, aí, meu querido, provavelmente esses ativos vão sangrar ali no seu portfólio. Mas quando a taxa de juros cai, esse é um dos setores que mais vão valorizar ou podem valorizar dentro da sua carteira. Isso porque quando os juros sobem, o custo da dívida aumenta e os ativos imobiliários acabam perdendo valor no curto prazo. Mas, ao invés de a gente tentar ficar prevendo o mercado, até porque a gente não sabe o que vai acontecer, o que a gente faz é olhar dados que já existem disponíveis para o investidor. Aí entra a ocupação dos imóveis, o fluxo de caixa, o endividamento da empresa, o retorno sobre o capital investido. E antes de eu começar a análise propriamente dita, já quero te dizer que todos os sites que eu olhar e mostrar aqui para vocês nesse vídeo são gratuitos. Então, olha aqui na tela que eu vou compartilhar daqui a pouco. Olha ali o site, eu vou deixar na descrição desse vídeo também para você conferir. E você consegue acessar tudo que eu estou acessando aí da sua casa. Para essa análise aqui, eu vou utilizar o site allreits.com, que já traz os dados mais importantes do REITs de uma forma muito visual e simples de ver. É ótimo para quem está começando, porque tem muita informação ali. E isso é legal por quê?
porque você não precisa ficar olhando o PDF, não precisa ficar baixando o relatório, tem tudo ali meio que aglomerado em um único lugar e você consegue bater o olho e já entender mais ou menos o que aquele REIT está fazendo, o que está acontecendo, as informações principais. Mas claro, você sempre pode ir para uma análise mais profunda e a gente vai trazer isso nesse vídeo também. Agora eu peguei meu computador, tenho ele aqui comigo e eu vou iniciar a gravação de tela dele e a gente vai para a análise desse REIT propriamente dito. Então eu abro a página e eu digito All REITs e aí já vai aparecer aqui, entrei nele. Então eu vou em pesquisar Equinix, ele já vai aparecer aqui em primeiro e vai ter as informações gerais desse REIT. Então, para trazer aqui para vocês, o Equinix, ele é um REIT de data center. Ele tem presença global em mais de 30 países e ele fornece estrutura digital para empresas de tecnologia, bancos, governos e outras instituições que precisam operar com segurança e rapidez na nuvem. É uma empresa que está diretamente ligada ao crescimento de 5G e da inteligência artificial. Ou seja, é a tese do futuro. A valorização aqui é de longo prazo. REITs como o Equinix tendem a ter muito mais volatilidade por conta do setor que ele atua, que é a tecnologia. Ele vai ter um comportamento na sua carteira de REITs muito diferentes, como aqueles focados em supermercado, por exemplo. Então, se você estiver começando a montar a sua carteira de REITs, vamos lembrar sempre, nem todos os REITs vão se comportar da mesma forma. Nem todo fundo imobiliário é igual, isso faz muita diferença no preço, na volatilidade, no pagamento dos dividendos. Esse REIT, por exemplo, que eu estou trazendo para vocês, não é focado em dividendos, ele é focado em crescimento patrimonial. Você também tem que prestar muita atenção no risco que aquele REIT vai trazer para sua carteira. Esse REIT aqui é muito mais arriscado, para um perfil de moderado a arrojado. De novo, se isso estiver confuso, vai lá e olha aquele vídeo que eu já falei para vocês sobre como montar a carteira, que ele vai te esclarecer várias perguntas. Então, voltando aqui à análise do REIT, a gente está na página allreit.com, a gente pesquisou Equinix e aqui logo de cara a gente já vai ter uma informação sobre o REIT. O que ele faz, por exemplo? Esse REIT, ele é de data center. Ele atua em várias localidades do mundo, basicamente no mundo todo. Logo abaixo você já vai ver o preço da ação. Nessa parte aqui, eu nem vou entrar muito em detalhes para você, porque a gente já conversou no começo desse vídeo que preço é diferente de valor. E agora a gente vai analisar os valores dessa empresa, porque preço é só um número na tela. Mas o que importa mesmo é o valor da empresa, porque a gente não está investindo para o curto prazo. Então vamos lá. A segunda informação que a gente tem aqui são os dividendos. O que são os dividendos? Aquilo que a empresa paga para você. Esse REIT aqui, ele paga uma porcentagem baixa de dividendos. Você pode ver, é 2,41%. Mas tá tudo certo. Esse REIT aqui, ele é focado em crescimento patrimonial. É uma tese do futuro, entendeu? É uma tese de 5G, de inteligência artificial. Então, eles estão fazendo investimento pesado nesse momento para que no futuro o crescimento, a valorização do patrimônio seja maior do que os dividendos. Mas, de qualquer forma, a gente consegue ver que os dividendos têm crescido ano a ano. Nessa parte de pagamento de dividendos, que tem aqui quarterly, significa que os dividendos são pagos 4 vezes ao ano, ou seja, a cada 3 meses. Descendo aqui essa parte de dividendos, a gente tem forward dividend growth de 10,1% e payout de 51,4%. E nos dois, ele é categorizado como premium. E o que essas informações dizem pra gente? Esse forward dividend growth mostra a expectativa de crescimento de dividendos no futuro. Aqui no caso da Equinix, esse dividendo projetado de crescimento é 10,1% para os próximos anos. Isso mostra que mesmo pagando menos dividendos agora,
essa empresa está com projeção de continuar pagando mais dividendos, de aumentar a porcentagem de dividendos dela no futuro. Ou seja, o que isso quer dizer? Igual a gente viu aqui nessas colunas. Por mais que o dividendo seja uma porcentagem baixa, de 2,41%, ele vem crescendo gradualmente ao longo dos anos. No caso do Equinix, esse crescimento tem sido acima da média do setor. Então é por isso que ele tem esse premium ali embutido também. Esse payout ratio significa quanto que tem sido distribuído para as pessoas, para os investidores, do lucro desse REIT. Isso aqui é muito saudável, especialmente em um caso de REITs como o Equinix. Aquilo que sobra é utilizado para reinvestir. Aí eles constroem mais imóveis ou compram imóveis. Então, de uma certa forma, você também ganha com isso. Logo abaixo, a gente já vem na parte financeira do negócio. Aqui a gente tem a FFO, a gente tem Debt to Assets, a gente tem a taxa de ocupação. Todas essas informações são muito importantes para a gente. Então a gente vai começar com a mais importante de todas, que é o AFFO. O AFFO, ele é relativo à geração de caixa, mas não só a geração de caixa. AFFO significa Fundos de Operações Ajustados. Isso aqui, de uma forma simples, mostra o dinheiro real que o REIT tem, entendeu? Ele é uma métrica conservadora do FFO, porque ele é muito mais ajustado. Esse valor aqui que mostra no FFO é quanto exatamente o REIT tem disponível para distribuir como dividendos para os acionistas deles. Só que esse valor, ele é retirado taxas de manutenção do imóvel, por exemplo, valores gastos com reformas, ajusta também para receitas não recorrentes. Então, esse AFFO, ele é o ajustadão de tudo isso. Ele tira tudo que foi gasto para reforma, ele tira todos esses detalhes para dizer, beleza, quanto dinheiro sobrou para você me dar como acionista? E o melhor que a gente consegue ver aqui é que no caso do Equinix, ele vem crescendo ano a ano. Isso significa que com mesmo todas as reformas, manutenções e taxas extras, esse valor vem crescendo, significa que o valor que ele tem para dar para os acionistas vem aumentado ano a ano. Isso mostra uma empresa muito saudável, que está gerando bem o caixa dela e que está conseguindo crescer. Outro dado muito importante que a gente tem aqui é a taxa de ocupação, que está em 78%. Aqui a gente já consegue ver, inclusive, um valor no laranjinha, né? Mas isso é totalmente normal. Por quê? O Equinix, ele é focado em data centers, em 5G, inteligência artificial, e ele tem uma estratégia por si só de manter uma parte dos imóveis deles ali disponíveis para pessoas, para empresas que estão contratando com eles e querem expandir. Então, ele tem vários clientes, como o Google, como a Amazon. Então, esses clientes, se eles quiserem expandir a questão do data centers deles, eles vão ter espaço. Então, essa taxa de 78%, ela é extremamente saudável, pelo menos nesse contexto do Equinix. De outros tipos de REITs focados em outros tipos de imóveis, aí pode ser um sinal de atenção. Mas aqui, combinado com todo o setor, com toda a questão de como ele lida com as coisas, é super normal. Já esse Debt to Assets significa a alavancagem. Desde a minha última análise, esse Debt to Assets subiu. Mas o que isso significa? Eu cheguei a olhar os relatórios do Equinix, que eu vou mostrar mais para frente ali para vocês nesse vídeo, mas eu consegui ver que eles estão focando em expansão de acordo com a inteligência artificial. Eles estão sentindo uma nova necessidade de acompanhar essa evolução, então eles estão fazendo um investimento pesado para que eles consigam cobrir essa demanda que está vindo com o IA. E sinceramente falando, de acordo com tudo que tem acontecido e eu tenho visto nas notícias, eu acho que é um pensamento estratégico e não é uma coisa que me assusta, porque eu pretendo carregar esse ativo por um longo período. A taxa de juros hoje nos Estados Unidos está mais alta do que provavelmente quando eles adquiriram essa dívida inicial há um tempo atrás. Então eles tiveram que renegociar a uma taxa mais alta, mas para focar nesse investimento de curto prazo. Então, eu penso que isso é estratégico, não é o que todo mundo gostaria, mas é o que eles podem fazer para acompanhar essa demanda que está vindo. Esse tipo de contexto que eu estou trazendo para vocês não está aqui. Então, é por isso mesmo que a gente vai avançar um pouquinho na nossa análise e vai olhar outros dados também, para que no fim você esteja 100% preparado para fazer uma análise de qualquer REIT em qualquer contexto. E é nesse momento aqui que eu vou trazer a análise de um outro site
que tem o ROIC, que eu gosto muito de olhar também, mas que ele não está disponível aqui no allREITs.com. Então, o site que eu vou utilizar é o fiscal.ai. E aí você vai vir nessa parte de dashboard e você vai colocar aqui o nome da empresa, que é Equinix. A gente vai clicar no Equinix. E aqui também já vai aparecer um monte de informação. Esse site aqui, ele é super completo e eu gosto muito de utilizar ele para analisar ações, REITs, absolutamente tudo. O allREITs.com eu utilizo mais para o REITs mesmo, e aí depois eu venho aqui para informações mais detalhadas. Eu acho que o allREITs tem ali um overview muito bacana, mas para empresas propriamente ditas, se você quiser analisar a Apple ou qualquer outra empresa, esse site aqui, ele é muito bom mesmo. Então, eu desço aqui tudo e vou no ROIC. O ROIC tá 3,3%. E o que isso significa? Esse dado aqui mostra quanto que a empresa consegue te dar de retorno de capital investido. Isso aqui é como medir a eficiência da gestão da empresa. Quanto valor ela está conseguindo criar com o dinheiro que ela tem na mão dela. 3,3% pode ser um ROIC baixo, e realmente ele é baixo. Porém, a gente está analisando uma empresa dentro do setor de REITs, que são fundos imobiliários. Então, um ROIC mais baixo é completamente normal. O investimento aqui do Equinix é pesado em novos imóveis, em compras, em construção. Então, ter um ROIC mais baixo faz parte do modelo de negócio deles. Vamos lembrar aqui que o Equinix é focado em data centers. Então, por isso que esse investimento mais pesado ele é necessário. O ROIC, ele precisa estar acima de zero. Quando o ROIC está negativo, não é um bom sinal. Mas o que importa aqui é a consistência desse ROIC, entendeu? Ele está positivo, ele está crescendo, ele está estável. O que as outras informações da empresa trazem para gente? Como todos os outros indicadores estão sendo positivos, esse ROIC de 3,3% não assusta. A gente já viu o AFFO, a gente já viu a ocupação, a gestão da dívida e o porquê que essa gestão tá da forma que tá. Então, a gente tem que analisar todos os dados em conjunto. Um único dado isolado não vai ser o suficiente para a gente conseguir entender e extrair tudo o que está acontecendo na empresa. Por isso que é importante a gente fazer toda essa análise de todos esses dados juntos, porque todos eles mostram para a gente se a empresa está indo numa boa direção ou não. Agora, eu vou para a parte onde a gente vai olhar propriamente o site do Equinix, da parte dos investidores. Eles têm um site especializado para os investidores, onde eles fornecem todas as informações relevantes para você que é um acionista. Então, eu vou vir no Google, eu já deixei a aba aberta, investor.equinix.com. E aí, se você rolar a tela para baixo, você já vê ali Investor Relations, os últimos resultados financeiros da empresa. Aí você já tem acesso ao Earning Presentation, que daí você pode ver essa parte aqui, ela é focada para apresentação para você que é acionista. Então, se você rolar a tela ali para baixo, você tem várias informações que a gente viu ali no overview do REITs.com, mas que você pode também analisar. Você tem revenue, você tem o EBITDA, você tem o AFFO, você consegue ver como ela está indo regionalmente. Então, tem muita informação legal aqui, vale a pena você explorar se você estiver pensando em analisar esse REIT, em ter ele na sua carteira, mas aquilo que a gente cobriu até agora já tem muita informação legal. Isso aqui é realmente um extra. E quando você desce, você tem um Financial Breakdown, que você consegue ver como a empresa está indo nos últimos 10 anos. Então, nos últimos 10 anos, você consegue ver um crescimento contínuo de revenue. Esse revenue, nos últimos 10 anos, tem crescido consistentemente. Mas também tem crescido consistentemente o AFFO, que a gente já sabe o que é, e o Adjusted EBITDA. Tá, Gabi, mas o que seria esse Adjusted EBITDA? A gente não viu isso ainda. E é por isso que eu vou falar do Adjusted EBITDA
agora para vocês. Para quem nunca viu esse termo, basicamente ele é o lucro operacional da empresa, tirando tudo aquilo de extra, de excesso. Então, vamos supor que você tem uma loja de roupas e você vende ali naquele mês muito bem porque era Black Friday. Mas você tinha lá um carro da empresa que você decidiu vender, certo? Vendendo esse carro, ele também entra no lucro daquele mês. Só que essa despesa com o carro, esse lucro, na verdade, com o carro, não é uma questão que vem de forma recorrente, não é uma coisa que você faz todo mês. Não faz parte do seu modelo de negócio. E é justamente por isso que o Adjusted EBITDA, ele tira essa parte relacionada a lucros que não fazem parte da operação geral da estrutura do negócio. Então, a venda de um carro numa loja de roupa, por mais que impacte o lucro daquele mês, não é uma coisa recorrente, não é uma coisa que vai acontecer sempre. Então ele tira todas essas questões a mais que poderiam ali inflar o lucro da empresa, mostrar uma questão, mostrar que ela tá melhor do que na verdade ela tá. Isso aqui é quando você vê os fundos da loja. O que tá acontecendo? É só roupa que ela tá vendendo? Eu não quero saber o que ela ganhou a mais com coisas que não fazem parte do negócio dela. É literalmente um negócio por si só. Essa visão, ela é sem distorções. A Equinix, como empresa, vem crescendo de revenue, vem crescendo de AFFO e vem crescendo de Adjusted EBITDA. Todos esses valores, eles mostram a realidade por trás dos panos, aquilo que realmente acontece no dia a dia. E esse crescimento aqui nos últimos anos me trazem um cenário assim positivo da empresa. Mas eu quero falar com você em detalhes tudo que eu extraí dessa análise. Isso porque agora que você já entendeu todos os fundamentos da Equinix, entendeu a geração de caixa da Equinix, como é que funciona, entendeu sobre a taxa de ocupação, entendeu sobre a dívida e a renegociação dessa dívida, por que aconteceu. Agora que você entendeu o que está por vir na empresa também, eu quero te mostrar na prática como que eu lido com essas informações. Então vamos lá. Como a primeira informação que a gente viu foi o preço da ação, já quero começar por aí. Sim, o preço da ação caiu sim. Nessa hora, muita gente entra em pânico e vende o ativo. Mas eu tomei a direção oposta. Se os fundamentos da empresa continuam sólidos, e na minha percepção, os fundamentos da Equinix continuam sólidos, isso acaba se tornando uma janela de oportunidade no curto prazo. Isso faz com que eu melhore meu preço médio. Preço médio é Dollar Cost Average, ou DCA, muito conhecido por aí. Muitas pessoas acham que quando elas investem em ação, essa ação tem só que subir. Mas não é assim que o mercado funciona. Ele é volátil. E quando eu vejo uma empresa que eu gosto, com fundamentos, caindo de preço, eu entendo como uma janela muito melhor para eu ir lá e comprar esse ativo, para quando ele valorizar de novo, eu ter ali um preço médio melhor e ter o maior crescimento potencial de longo prazo. Aí você me pergunta: Tá, Gabi, mas o que você tá fazendo com o Equinix então? Você tá comprando? justamente isso que eu tô fazendo. Eu tô fazendo novos aportes. Eu tô seguindo o meu plano. Lembra que eu contei para vocês que eu invisto mensalmente e aí eu deixo tudo programado no Trade Republic? Meu plano não mudou, eu só tô seguindo ele. Eu acho que os fundamentos continuam sólidos, eu acredito no potencial da empresa, eu tenho um portfólio balanceado relativo a fundos imobiliários, então eu tenho esse que é mais volátil, mas eu tenho outros que se sobrepõem ali e que têm uma tendência de estabilidade. Então, essa volatilidade do Equinix não está interferindo realmente na volatilidade negativa da minha carteira, porque eu tenho ali ativos defensivos também. Eu tenho crescimento e eu tenho defensivos, e sempre focado em qualidade. Então, eu olho os fundamentos das empresas. Inclusive, eu utilizo o Trade Republic nos meus investimentos. Caso você não conheça essa corretora, eu vou deixar o link aqui do meu código de referência na descrição desse vídeo. Você pode abrir a sua conta se você quiser e utilizando esse link, você pode ganhar 10 euros em ações. Então, é muito legal porque qualquer euro a mais que você ganhar agora no futuro vai fazer diferença lá no longo prazo.
E eu gosto muito da Trade Republic porque é uma corretora simples. Tem como investir a taxa zero de corretagem pelo Savings Plan. Então, voltando aqui de novo para a Equinix, é uma empresa que vem crescendo, é uma empresa que vem reinvestindo o lucro dela, é uma empresa que vem focando no crescimento de longo prazo e que está focada no assunto do futuro, que é 5G, que é a internet, que é espaço de armazenamento de nuvem. Vocês sabiam que a nuvem precisa ter um espaço físico para você colocar suas fotos lá? E é essa a solução que o Equinix traz para as empresas. Equinix está no setor que tende a expandir muito por conta da inteligência artificial, por conta da nuvem, por conta do 5G. Tudo isso exige muita infraestrutura digital e eles estão fazendo exatamente o que qualquer empresa que está pensando em futuro deveria fazer, investindo no crescimento, investindo na infraestrutura para abrigar essa demanda que está cada vez mais aquecida buscando por essa solução. A Equinix entrega. Nos últimos trimestres, ela aumentou o endividamento, sim, só que esse endividamento foi feito para a expansão do negócio. Renegociou dívida, aumentou o investimento em novos data centers, tudo para se preparar para esse ciclo de crescimento que está vindo. Para mim, isso faz sentido. É o que qualquer empresa inteligente faria. A gente se posiciona agora para colher os frutos lá no futuro. E é assim para você como investidor também. Mas, de novo, cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem uma estratégia, cada carteira tem objetivos diferentes. Aqui eu quis te mostrar como é que eu faço uma análise fundamentalista na prática, te trazendo por que eu invisto nesse ativo, porque depois que eu fiz o vídeo das 7 magníficas, vocês pediram para trazer mais vídeos mostrando parte da minha carteira e contando o racional por trás. E tá aqui o racional por trás da Equinix. Vocês também me pediram a análise de um REIT para vocês saberem como fazer também. E eu também atendi o pedido de vocês com esse vídeo. E eu quero que vocês aprendam junto comigo, porque isso, gente, vocês entendendo essa noção básica, vai fazer uma grande diferença ali para o seu futuro como investidor. Eu quero desmistificar essa questão de investimento como sendo alguma coisa difícil ou alguma coisa voltada para quem já tem dinheiro, porque você pode investir em um REIT como o Equinix a partir de €1 pelo Trade Republic e a taxa zero de corretagem. Eu trouxe a minha visão real, com dados, com contexto e com transparência. Mas o meu objetivo nesse vídeo não é te convencer a comprar Equinix ou colocar todo o seu dinheiro nesse fundo imobiliário, até porque a minha gestão de risco foi muito bem feita. Só quero te ensinar, com esse vídeo, a tomar uma decisão mais consciente e, acima de tudo, por conta própria. Eu não quero que você siga o que eu faço, eu quero que você aprenda a fazer por você. Agora, me conta aqui nos comentários, você já conhecia esse REIT? Você já investe em fundos imobiliários aqui no exterior? Ficou alguma dúvida aí por trás? E antes de eu ir para o próximo assunto desse vídeo, eu já quero que você deixe o seu like e se inscreva no canal, caso você não for inscrito, porque isso me ajuda a crescer e ao YouTube divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Assim, eu consigo ajudar muito mais gente. Se você ainda não viu o meu vídeo sobre como começar a investir em euro, eu vou deixar ele aqui na descrição desse vídeo, onde eu cobro todo o passo a passo, do básico até chegar na corretora. Aqui no canal, você vai encontrar vídeos como abrir sua conta na corretora, como montar a sua carteira de investimentos, o que são os REITs antes de chegar nessa parte da análise. Esse é um vídeo um pouco mais avançado dos que eu trago aqui no canal de modo geral. Mas eu não quero que você se assuste se esse for o primeiro vídeo que você viu meu. Eu quero que você entenda que tem todo um passo a passo que a gente está construindo junto para caminhar essa jornada juntos também. Muito obrigada se você assistiu até aqui, e é isso, eu vou ficando por aqui e até uma próxima!